Oi, gente! Como vocês estão? Nossa, o nosso quadro Mulheres que Inspiram está acabando. Esse é o nosso último quadro dessa série tão especial nesse mês de março. Mas eu já vou antemão te dizer que o Espírito Santo já me direcionou e uma vez por mês eu vou estar também trazendo uma mulher aqui que nos inspira para continuar nos inspirando com histórias de sabedoria, histórias de vivência e que edificam tanto a nossa vida. Então fica ligadinho aqui no canal porque vem sempre muita coisa boa por aí, amém? Hoje a pessoa que eu estou entrevistando é muito especial para mim. Todas as outras que passaram aqui também eram, mas essa tem um lugar muito especial no meu coração. É a minha sogra, gente. Olha aqui a Tereza. Então, a Tereza tem um testemunho lindo na área de nora e sogra. Olha que coisa fantástica. E, gente, nós nem vamos falar muito de mim, não. Nós vamos falar dela, porque o que essa mulher já viveu, olha, vai edificar muito a sua vida. Não é verdade, sogra? É verdade. Então, como é que foi, sogra, quando a senhora casou? Quando eu casei, era tudo assim estranho. Eu vim lá de uma cidade de Camboriú, trabalhava na roça, conheci a minha sogra a primeira vez, eu já era noiva. E nós casamos, eu casei com 18 anos e meu esposo tinha 22 anos. Olha aí. E fizemos o casamento na casa dela. Foi lá na casa Foi da lá Oma. na casa dela. Naquela época, aquela encerada, assim, aquelas comilanças, sabe? Aqueles casamentos festivos. Festivo, assim. Era de manhã, de tarde, de noite. Até acabar. Era assim? Sim, era de lona, assim, né? Encostado, e eu vim de lá crua, assim, né? Aí eu fiquei morando com a minha sogra. E nós tínhamos muitas vacas de leite, assim, né? Eles tinham. Sim. E no dia quando eu me casei, primeira coisa, quando nós levantamos, eu fui com meu esposo e a minha sogra tirar leite. Nem lua de mel, sogra? Nem lua de mel aí, eu não tive. A minha lua de mel foi debaixo das vacas. Olha aí! Mas eu louvo a Deus que eu me sentia bem, eu não, né? A gente naquela época não tinha essas luas de mel de fora, assim, passear, viajar. Então, eu gostava daquilo e assim, eu tinha um pouco de receio, porque italiano com alemão achava que era difícil, né? Para convivência, mas não né? deve ter sido fácil, né? Vamos falar sério, Brasil. Mas ela era uma pessoa muito boa e eu seguia ela. Onde é que ela nunca me mandou trabalhar. Eu que ia sempre junto com ela, ver o que ela fazia. Ela fazia muita cuca, muito pão, forno a lenha naquela época. Imagina. Era uma sogra muito especial. Que bênção. Eu amo ela, né? Cuidei dela, aprendi muita coisa com ela. Ajudava ela, olhava o que ela fazia, cuca, bolo, né? Tinha uma cunhada também que me ensinava muito, me dava com todas elas, assim, né? Uhum. Mas nós nunca tivemos uma conversa, assim, de brigar. Meus filhos nasceram lá. Que bênção. Né? Nós tínhamos comércio, mas pequeno, mas eu amava ela. E o meu sogro mais ainda, porque o meu sogro era bom demais. Que bênção, sogra. Sabe que a gente tem na família, né? A gente chama de chá das primas. Eu acho isso uma tradição familiar muito bonita. E eu me lembro que quando o sogro era vivo, assim que eu cheguei na família, né? O sogro sempre fazia questão que eu fosse no chá das primas, né? E aí eu chegava lá naquele chá das primas e eu me sentia meio assim, meu Deus, um monte de mulheres, assim, tudo, né? Muito bem vestidas, elas são todas elegantes, assim, a família, né? E a gente sentava para ter um momento de comunhão. E nesse chá das primas, acontecia às vezes umas 2, 3 vezes por ano. Cada vez que era uma família. Por exemplo, era a família do sogro, então naquele chá nós fazíamos as coisas para todas comerem. Íamos na casa da tia Zélia e do tio Arno, era as filhas da tia Zélia e do tio Arno e a tia Zélia que faziam as coisas para a gente poder desfrutar uma da companhia das outras. E ali a gente tinha um momento de reunir as famílias, né? De estar todo mundo junto. E uma das coisas que eu sempre me lembro quando estava ainda a tia Ela, né?
E ela conversava e as primas falavam que como a senhora aprendeu as coisas que a Oma fazia, né? Sim. Aquele bolo de chocolate, Sim. a torta de maçã, as cucas, né? Quanta coisa boa a senhora aprendeu com a Oma. E isso perpetua até hoje. E é tão interessante que hoje eu aprendi com a sogra. A também tá fazendo esses pratos. Então, isso é uma questão, às vezes, assim, familiar, de que vai de geração em geração. Então, como é importante nós aprendermos com as nossas sogras aquilo que elas têm para nos ensinar, não é verdade, é sogra? verdade. E aí, quando meus filhos eram um pouco maiores, aí nós tinha comércio, aí nós fizemos uma casa no lado, mas eu ia toda noite lá para ver se que ela estava boa. E ela chorou muito quando nós saía. E a minha sogra era daquela que ela passava cera e na varanda nós areava toda com esponja de arame. Nós botava o joelho no chão. Olha aí. E nós esfregava tábua por tábua. Eu nunca disse assim, não, eu não vou fazer. Tinha uma escada de cimento, nós botava cinza, deixava um pouco e depois nós ia lá escovar com a escova. E eu amava, porque ela já era uma mulher de idade, eu gostava de ajudar ela. E eu nunca respondi para ela assim, ó, eu gostava cada vez mais. E teve uma época, quando eu me mudei, ela queria que eu fosse todo dia na hora do café à noite, lá conversar um pouco com eles. E depois ela ficou doente e eu ia ajudar ela, ficava com ela uma noite. E eu gostava muito dela. Tinha amor, amor ela, porque ela foi uma pessoa que ela nunca disse um ai, nem para mim, nem para as outras noras, que mais tempo que ficou com ela foi eu. Olha e eu só. agradeço a Deus que eu tive uma convivência boa com ela, que eu nunca discuti. Eu sempre quero dizer para as pessoas, quando tem sogra, ama a sogra. Não fala nada. Se a sogra fala, fica quieta, escuta, porque a maior da pessoa vence. Eu fui uma que eu vim de lá de tão longe, não sabia como é que era e eu fiquei muito tempo morando com a minha sogra. Que interessante, quando a senhora casou, né? A sogra, ela morava em Camboriú, gente. Então, quando ela veio para Brusque, que ela casou com o sogro, ela já veio morar com a família. E naquela época não era assim para ficar indo visitar, não é que hoje que a gente pega um carro e vai, né, sogra? Então ela não conseguia voltar, ela não ia todo final de semana ver a mãe dela, o pai dela, os irmãos. Ela tinha mais convivência com a família do sogro. Ela casou, dela. ela veio morar pra cá. E nós ganhava muita visita. Sogra. Né? De Rio do Sul, aquela época era gente para dormir. Os domingos, as mesas cheias de café, assim, a gente fazia aquelas eu me lembro que eles também falavam, às vezes, no chá das primas, que reunia as famílias todas e os primos vinham todos brincar na casa da Dona. Domingo era sagrado, tá todo mundo junto, né? O sorte era para as crianças, era uma maravilha. Eu nunca me arrependo de ter cuidado da minha sogra, aprendi muito com ela e até hoje eu sinto às vezes falta dela, assim, né? Porque não é fácil hoje em dia, quando a gente vê pessoas que falam assim da sogra, que a sogra é isso, não fala da sogra, que um dia tudo vai bem. Honra, né? Honra a sogra. Sabe, gente, quando eu me casei, né, com o pastor César, nós tivemos muitas dificuldades ali no início do nosso casamento, né? Mas uma das coisas que sempre me chamou muito a atenção, que apesar da minha pouca idade, né, por eu ser nova, quando eu cheguei na família, o meu sogro e a minha sogra, eles me receberam muito bem. Teve preconceito de pessoas novas, de pessoas, né, que conviviam com a gente, né, mas não deles, que já tinham uma idade, eles tinham na época 60 e poucos anos, né, poderiam pensar assim, não, o quê? O César casou com uma moça mais nova, vai casar com... Não, isso não tá certo, nunca. Ao contrário, eu me lembro que conforme ia passando os dias e as dificuldades do casamento vinham, eu corria para a sogra e para o sogro. Eu ia lá na casa deles sempre, conversava muito com eles e eu me lembro muito dos conselhos que eles me davam. E tanto a minha sogra quanto o meu sogro me diziam o seguinte, Poli,
vai valer a pena, calma, eles vão te honrar, calma. Eles, né, ele falava isso em relação aos filhos do César, que muitas vezes não me aceitavam, que muitas vezes não me tratavam bem, e eu dizia para eles, mas eu não aguento mais, é muito sofrimento, eu não estou sabendo lidar, e eles diziam para mim, não, calma que isso vai passar, eles vão te honrar, eles vão ver o quanto tu és boa pro César. O César é um homem muito bom, sabe, né, gente? Os pais sempre puxam pro filho, né? Então a sogra mesmo sempre defendia o pastor. Gente, era a coisa mais interessante do mundo. Se eu fosse falar alguma coisa, tipo, ai, sogra, que o César fez isso e eu não concordo, eu não sei o que, ela disse, não, mas olha só, ele é tão bom, ele errou nisso aí, mas você tem que relevar. Ela sempre tinha para mim uma palavra de sabedoria. E até hoje é assim. A gente se dá muito bem e eu honro muito a vida deles porque realmente eles me amaram desde o dia que eles me conheceram e até hoje, sempre me tratando com muito amor e carinho. E sabe, sogra, na Bíblia, nós temos um exemplo de nora e sogra muito lindo. Inclusive, tem um livro a respeito disso. Não é apenas uma história, tem um livro, que é o livro de Ruth. E quando Ruth decidiu cuidar da sogra dela, honrar e amar a sogra dela, Deus honrou tanto a vida de Ruth, que Ruth hoje, né, ela não é só conhecida por essa história, mas também por participar da genealogia de Jesus Cristo. Então foi tão lindo o que Deus fez na vida de Ruth pela honra, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que ela teve com Noemi, que ela participou da genealogia de Jesus. Então eu quero te dar um conselho para você, mulher, que está nos assistindo nesse momento e que talvez você tenha alguma dificuldade com a sua sogra, né? Eu quero te dizer, honre, ame, cuide, respeite, sabe? Fale palavras de amor, cuide, visite. Faça com que seus filhos visitem os avós, né? Para que tenha uma boa convivência, porque Deus vai te honrar. Você está semeando algo para você colher lá na frente. Porque a gente tem filhos ou tem filhas, vai ter genro, vai ter nora. E, gente, nós precisamos plantar aquilo que a gente quer colher. Porque se nós não plantarmos algo de bom, o respeito, a honra, o amor, o carinho, sabe? O cuidado, o que é que nós vamos colher? Nós vamos colher aquilo que nós estamos plantando. Então, se nós não plantarmos isso, nós vamos colher certamente coisas que nós não gostaríamos de colher. E sabe, sogra, uma coisa que eu vejo que é na nossa convivência, né? Tudo aquilo que a gente tem convivido ao longo dos últimos, 12 anos, desde que eu entrei nessa família, a senhora me ensinou muita coisa. E eu sou muito grata a Deus por tudo aquilo que eu aprendi. E eu me lembro que quando eu casei com o César já estava separado há 2 anos. Mas quando eu me casei com ele, ele queria que eu aprendesse a cozinhar tudo que a mãe dele fazia. Era o soufflé de milho que ela fazia, era o bolo de não sei o que ela fazia. Não, porque a mãe faz a carne, o frango assim. Porque a mãe faz uma polenta que ela corta com fio assim. Eu disse, mas eu não sei fazer essas coisas. Tu lembra, sogra? Lembro. E era muito engraçado que quando ela começou a me ensinar, muitas vezes eu errei, porque eu não sabia fazer. Quantas vezes eu joguei soufflé de milho fora, porque não ficava certinho, eu não sabia fazer. Mas ela sempre teve a paciência de me ensinar. É verdade. Toda vez que eu queria aprender alguma coisa, ou que mesmo que eu não queria, ela falava, faz assim. Né? Não porque ela queria me ensinar o jeito dela, não, mas porque ela queria compartilhar aquilo que ela tinha aprendido, né? Então, assim, eu quis aprender também. E eu quero dizer uma coisa para você que também é sogra, porque às vezes as sogras super protegem os filhos, tem ciúme dos filhos. Aí, quando a nora chega, já não aceita bem a nora. Você também tem que amar a sua nora, você também tem que honrar a sua nora, porque a sua nora é aquela que hoje está cuidando do seu filho. Sim. E quando você tem um bom convívio com a sua nora, quando você também ama, quando você também não se mete, né, sogra? Nunca me meti. Isso é verdade. A sogra sempre fala isso, eu nunca me meti, e é verdade. Ela sempre aconselhou com amor, com carinho, com docilidade, nunca se metendo, nunca impondo. Isso eu me lembro sempre, qualquer situação que eu tenha com o César, até nos dias de hoje, né, sogra?
Quando Não falo nada. ela não fala nada, ela só olha assim, não, Polly, mas calma, é que o César tá muito cheio de coisa. Ai, porque o César, ela sempre dá um jeitinho, sabe, de defender, né? Vamos ser justo aqui, É né? verdade, isso sempre, nem gostava, assim, né? Que nem num nem no outro que não falava, Sim. de um de outro, porque é Claro. muita coisa, assim, né? E hoje em dia está muito difícil os casamentos, assim, namoro 5, 6 anos, daqui a pouquinho já estão separando. Eu acho que isso falta algo na vida deles. Claro, que Né? é o quê, né, sogra? O respeito, É o diálogo, respeito, a conversa, né? E assim, não é mais como antigamente, né? A gente faz 56 anos que eu era casada, né? Sim. Perdi meu marido, Vai fazer 3 vai fazer anos, 3 sábado anos agora. né? E eu também aprendi muita coisa, aturava muita coisa também. é a senhora Sabe, às teve vezes saía e eu não dizia nada. No outro dia que eu ia conversar com ele. Olha aí, gente, pega essa chave, sabedoria. Eu tem hora não certa pra brigava falar. quando ele chegava assim, meio tarde, assim. E outro dia eu conversava com ele, dizia que ele estava errado. Isso. Aí ele não dizia nada, mas eu sempre dizia, não faz essas coisas que anda por aí, Sim, porque a gente nunca sabe. é verdade. Então eu fui uma mulher sábia. É Se verdade. fosse outra, não tinha dado Não certo tinha no dado casamento. Então eu não falava na hora que ele chegava. Aí eu falava no outro dia. E até agora, recentemente, Até quando ele agora. era agora vivo, às vezes ele chegava nervoso com alguma situação, né, Sim. sogra? A sogra se calava. Na hora certa ela falava, eu me Sim. lembro, Quantas vezes que ele falava coisa, puxa, né, nós tínhamos comércio, Sim. às vezes ofendia, mas eu ficava quieta. Aí outro dia eu falava com ele também, ele compreendia que ele não estava certo. Tá, olha Então, aí. por isso que o casamento durou 56 anos. Porque Fizemos a senhora casamento cedeu de ouro. muitas vezes também, né? Se submeteu Se muitas submeteu. vezes. Eu E não- hoje as mulheres não querem mais se submeter, sogra. Hoje elas querem assim, falou uma coisa, não aceito, vida que segue. E eu acho assim também, ó, que antigamente nós trabalhava junto pro monte, assim, né, de dinheiro. Não é hoje que a mulher recebe, não reparte com o marido, é tudo separado. Sim. Eu acho que isso também não é certo. Sim. Eu acho que a união tem que ser os dois juntos. Exatamente. A própria Né? Bíblia, A a sogra própria- diz é. que casa dividida não prospera. Não prospera. Então, E o nós salário era é tudo nosso. pro monte. É um monte. É um monte, isso. né, assim, porque Eles por isso... trabalhavam e o dinheiro era um monte, era de Um todo monte mundo, era de- deles, não era individual. Quando eu é queria isso, comprar né? alguma coisa, eu falava para ele aceitava. Não era assim que nem hoje em dia, um ganha para si, outro ganha para o outro. Então, eu acho que isso é muito errado. Mas Os casamentos de os hoje casamentos- em dia, eles estão fora muito dos princípios da palavra de Deus. E quando nós entendemos os princípios, porque a sogra, mesmo naquela época, Sim. não conhecendo a Jesus... não conhecia. Eu era católica, ele era evangélico. Nosso Sim. casamento foi também assim, Questão né? cultural, Cultural. questão religiosa, tudo, né, sogra? E depois meu pai viu que não tinha jeito, aí ele deixou até Deixa eu casar. deixou casar. Viu que E ele teve que o Léo era 2 partido bom. anos em Brasília, servindo e nós namorando, né? Conversando e E naquela época e era naquela por cartas, era né, por sogra? carta. Passou tinha 2 telefone. anos Olha, e a senhora esperando e ele. esperando ele esperando eu. E ele tem uma tia lá em Camboriú, eu ia muito na casa dela. Então ele ia em 15 dias. Também eu não sabia o que eles faziam por aqui, nada, né? Porque longe. Sim. Hoje, com as redes sociais, Meu, Deus, se não, fulano não, tá em algum não. lugar, todo mundo sabe, Naquela época nem tinha televisão. né? É, né, sogra? Não, olha, a vida foi muito trabalho, assim, como senhora trabalhou nós. muito, né? Meu Deus, nós trabalhávamos em roseira, em roça, assim. Aí, às vezes, eu penso assim, como é que um homem lá da cidade vem aqui tão longe me ver? E o encontro nosso foi em Barracão. Nós se vimos, eu fiquei ainda 2 meses lá na casa da minha irmã, fui tratar ela e convidei, porque tinha enchente, até esqueci de dizer antes. Aham. A sua irmã tinha ganhado o bebê e a senhora tinha ido ajudar, E né? o meu irmão
nós entramos numa venda assim, e tinha enchente. Aí nós pedimos para ele levar nós. Ele, naquela época, estava de carroça, ele tinha vaca de leite. E aí eu pedi para ele levar nós. Aí ele disse, não posso ir. Aí eu conhecia muito homem lá do comércio, lá da venda dele. Aí ele disse assim para ele, puxa, tu perdeste uma moça bonita. Aí disse, eu vou me interessar uma guria que é noiva. Que nada, rapaz, são irmãos. Ai, diz que ele ficou doido. Aí ele teve a tia que foi para lá, e aí eles foram para lá, e eu fiquei 2 meses no barracão, e ele lá na casa da tia, e eu não chegava mais, e a tia, quando eu cheguei lá, ele disse, olha, o meu sobrinho gostou muito de ti, ele quer te conhecer. Aí ele foi para lá, nós se conhecemos e deu certo. Aí nós tínhamos muita lama e nós viemos de ônibus para lá, né? Até nós viemos de pé, passamos de balsa e entramos lá. E aí eu disse, mas não queres levar nós? Nunca me esqueço, eu tinha um vestido azul marinho. Olha aí, memórias. Assim, e eu de chinelo, uma sandália no dedo, eu estava descalço. Aí, mas tu não queres levar nós mesmo? Ah, não, eu tenho que buscar trato, não sei o quê. Ah, então, bom. Aí, então, eu disse tchau para ele, o meu irmão também disse, ainda conversemos. E ele, quando nós saímos, aí o homem disse assim, puxa, perdesse uma moça. Eu disse, eu vou me interessar a moça noiva do outro? Não, são 2 irmãos. Ai, que pena, vou chamar eles. Não, agora não adianta mais, que ela não vai querer. E aí... Aí eu fiquei 2 anos, aí ele foi para casa e aí lá, a tia dele foi lá morar em Camboriú, aí ele foi visitar ela e disse que tinha uma moça assim, gostou muito dela. E eu fiquei ainda 2 meses em barracão. Sim. E aí ele foi para lá e nós se conhecemos. Que bênção. Depois de nós namorar, ele foi servir em Brasília. Olha isso. Aí nós se escrevia por carta. Que coisa linda. Deus te deu uma linda história, né, sogra? Deu uma linda história. Cheia de percalços, cheia de momentos difíceis também, cheias de luta. Nunca foi só flores, né, não. Sogra? Casamento também não é fácil, foi como uma a senhora luta, falou. nossa. Tudo que vocês trabalharam e construíram. Nossa, A família nós não linda tinha que nada, vocês têm, nós não né? tinha nada. O meu sogro deu um gado assim, e para nós comprar uma vendinha, ainda aquela venda era cheia de cupim, caiu o cupim em cima de nós e nós sacudia e continuava. E sempre muito trabalhador, né? Os dois, né? Trabalhamos. Olha, se nós temos alguma coisa, porque Deus né? trabalhamos muito, muito, muito. E Deus dá. Ô, sogra, e um conselho que a senhora hoje poderia dar para as mulheres que estão pensando em casar ou para as mulheres que estão já casadas, mas que talvez não tenham um bom relacionamento com a sua sogra ou que não tenham um bom relacionamento com a sua nora? Eu acho não, tenho certeza que tem que valorizar, acho que não está certo, né? Qual a palavra que a palavra é ter sabedoria com a sogra, não vive falando, deixa valorizar. ela... isso. E deixa ela falar, não se mete, outro dia conversa com ela, não está certo. Ame a sua sogra, porque ela gosta de você, mas se você insistir, não ligar para ela, então o casamento às vezes não pode dar certo. É verdade, porque né, a mãe do seu marido, ela é a mãe é a mãe. Às vezes você tem que amar, tem que respeitar, porque, né? às vezes a mãe tem, um pouco de ciúme do marido, mas quando o casamento não vai bem, ela se mete, mas eu nunca me meti no casamento do meu filho. Amém. Eu sempre escutava e ficava quieta. Querida. Então, que Deus abençoe, que vai dar tudo certo. Amém. Gente, deixa eu falar algo para vocês que acabei de me lembrar. E agora começou uma chuva! Pode dar aí. Gente, olha só. Nossa, olha a chuva! Meu Deus. É a eternite. Vamos
pouquinho, olha a chuva. Nós tivemos que dar uma pausinha, mas já deu tudo certo. Então eu queria dizer para você, né, que você que é nora, você que é sogra, para vocês tentar ter um bom relacionamento, porque isso depende a saúde emocional de uma família inteira, né? Então quando você trata bem a sua nora, quando você trata bem a sua sogra, todos na família ganham e fica muito mais saudável o relacionamento de todo mundo. Eu queria agradecer vocês Sim. por estarem participando conosco desse momento, né? Que nós possamos juntos com essa história da minha sogra e tudo aquilo que ela vivenciou, cuidando da sogra dela, amando a sogra dela, aprendendo com a sogra dela, né? Ela semeou lá na vida da sogra dela e hoje ela colhe comigo, porque eu realmente honro ela, eu amo ela, eu sou boa para ela, eu sempre cuido dela, eu faço o que eu posso por ela. Da mesma maneira que ela também faz por mim, né? Então é uma troca, né? O amor, a reciprocidade, o carinho, o respeito, né? Acho que isso são fundamentais para que a gente possa ter um bom relacionamento familiar. Que Deus possa te abençoar grandemente, né, sogra? É verdade. Um abraço para todos vocês que vão ouvir, né, essa mensagem, esse vídeo e que possa ter abençoado grandemente a sua vida, viu? Deus abençoe você. Amém.